Vamos lá, vamos pegar um zapzinho aqui. Vamos pegar um zapzinho aqui para você ver. Vamos lá. Oi, Caio, tudo bom? Estou falando aqui de Niterói. Espero a sua próxima palestra, né? Depois que a pandemia se encerrar. E a minha dúvida é a seguinte: você já falou inúmeras vezes sobre o enfermeiro que aplicou a seringa erroneamente na perna do seu pai e acarretou aquele problema de mobilidade que o acometeu durante a vida toda. E eu nunca vi você falando, comentando sobre como o seu pai lidou com isso. Eu queria saber se ele, em algum momento da vida, teve algum tipo de rancor, algum tipo de pensamento do tipo: puxa, se não fosse aquele cara ter errado, eu teria minha perna como todo mundo tem, eu teria os movimentos normais. Não sei se durante algum momento da vida dele, durante a adolescência, durante a juventude, ele teve esse tipo de tendência psicológica. Ou então em relação aos seus avós, se eles tiveram algum ressentimento em algum momento em relação ao enfermeiro. É evidente que todo mundo sabe que ele não fez de propósito, né? Que foi um erro, que foi uma coisa, um acidente. Mas enfim, eu nunca vi você comentando sobre isso e gostaria de saber, tá bom? Tudo de bom aí, fica com Deus, valeu. Ei, meu querido, de Niterói, né? É isso aí. Meu beijo para você. Não, esse foi um assunto totalmente resolvido desde sempre na casa do meu pai. Meu pai é filho de um homem que era um homem, um homem. E meu pai, o meu avô era farmacêutico também, além de ser formado em direito e em outras coisas, mas ele também era farmacêutico. Ele teve uma farmácia. Quando eles saíram do interior do Amazonas, do Alto Rio Purus, aonde aconteceu esse incidente com o meu pai, e na realidade meu pai tinha provavelmente apanhado paralisia infantil, pólio, e provavelmente, mas aparentemente seria uma pólio meio branda. Meu avô estava viajando por muitos dias e meu pai com febre. Então eles chamaram esse enfermeiro da vila onde eles moravam, lá no Castanhal e no Seringal do meu avô, chamaram o senhor Ernesto, que era um grande amigo da família e enfermeiro. E ele foi lá em casa com todo carinho, deu a injeção no meu pai, atingiu o nervo ciático, a febre passou, mas minha avó foi notando que alguma coisa tinha acontecido definitivamente na perna do meu pai. Quando meu avô chegou de viagem, que examinou meu pai, falou: ah, meu bichinho, mataram a sua perna. E aí ele explicou para o enfermeiro. Meu avô era um homem de Deus, ele não era religioso, mas ele tinha a espiritualidade toda do evangelho que eu aprendi e ele praticava normalmente. Chamou o senhor Ernesto e disse para ele não ficar culpado, que podia acontecer com qualquer um. Ele continuou a ser amigo da família. Meu avô era do tipo que chamaria de novo o enfermeiro para dar outra injeção, ficaria do lado dele para dar segurança, embora meu avô soubesse, mas ele tinha todos esses cuidados com quem tinha cometido um erro. Ele dizia que aí é que se precisava concentrar a maior intensidade de carinho, de segurança para a pessoa se levantar. Com meu pai, ele desde pequeno, meu pai disse que foi criado para andar de moletas. E meu pai se tornou um cara forte. Na realidade, ele era o mais forte dos 7 irmãos homens. E se ele não tivesse tido aquela paralisia, ele provavelmente fosse ser disparado mais alto e mais forte. Porque ele tinha um plexo, uma musculatura, tudo dele era forte. Ele era um cara com uma pegada, uma força
E por causa da doença, ele virou um chimpanzé. Aonde ele enfiava a mão num lugar, ele subia com um braço só. Podia ser o braço esquerdo, ele estava lá em cima. O direito, ele ia subindo numa árvore com braços. Assim, quando você via, ele estava lá no alto. Ele foi criado pelo meu avô para superar tudo. Aprendeu a nadar bem criança. E meu avô ensinando. Aprendeu tudo que se podia aprender. E ele era corajoso, andava de bicicleta, montava a cavalo, nadava, jogava futebol, era goleiro. Aí davam permissão para ele usar a muleta, pegava a bola no ângulo, né? Pá, ele adorava. Às vezes ele queria jogar na defesa, ninguém deixava, porque ele entrava com a muleta dele na canela do pessoal. Mas meu pai não fugiu de nada. Quando tinha briga de rua, como ele era muito forte, os meus tios brigando lá com o outro grupo de garotos da rua, tem uma história que eu nunca esqueci, engraçada, que o meu tio Carlos pegou um cara na gravata e meu tio tinha aprendido princípios de jiu-jitsu. E aí ele deu uma gravateada legal no cara, mas viu que o cara não ia se render ali e nem ele ia aguentar aquele aperto, gravata de caminhoneiro. Aí trouxe o cara assim na direção do meu pai, que estava encostado numa árvore, vendo a briga, e de vez em quando a coisa chegava perto dele, ele tascava a muleta. Aí, nessa hora, o meu tio veio e disse assim, com a muleta não, dá um soco na cabeça dele. Aí meu pai falou, se eu der um soco, esse cara se arrebenta. Vou dar-lhe um cascudo. Aí deu, pá! O papai era muito forte. O sujeito se arriou ali, no cascudo do papai. Então, ele cresceu, fazia um pouco, às vezes, naquele tempo não era como hoje. Tinha gente muito perversinha e que fazia pouco. Uma vez, ele já na faculdade de Direito, ele causou muito ciúme na faculdade, porque ele foi o melhor aluno da turma do primeiro ano ao último, e teve a maior média da história da Faculdade de Direito do Amazonas até o dia de hoje. Até este dia 12 de janeiro de 2020, ninguém bateu a média dele. O cara foi 6 anos de 10, sem erro em nada. Gabaritou a faculdade inteira e trabalhando, lendo outras coisas, cuidando do seringal, era o filho que ficou para cuidar de tudo e para estudar o que ele nem gostava muito, que era direito, mas se tornou um grande advogado. E um dia ele disse que já sentindo os colegas enciumados, porque a nota dele era sempre a mesma, 10, 10, 10, 10, em qualquer matéria, ele ia descendo a escadaria da Faculdade de Direito do Amazonas, lá nos Remédios, lá na descida para o Rio, ali era a Faculdade Antiga de Direito do Amazonas, tinha uma escadaria longa e larga. E quando ele botou o pé para descer na escadaria com a muleta dele, veio alguém por trás e o empurrou. Nossa. E ele rebolou aqueles degraus todos até a calçada lá fora. Aí ele disse que quando levantou tinha umas pessoas rindo. E tinha um monte de mulheres zangadas, com raiva de quem tinha feito aquilo. E uns homens rindo. Aí ele olhou para eles e falou uma coisa assim do tipo, cada um usa os instrumentos que tem. Eu sinto muito que vocês só têm a covardia. E foi embora. E nunca mais ninguém nem chegou perto. Ele impunha era um certo temor, porque o homem era homem. Ele namorou, ele era bonitinho, então ele vinha às vezes na rua. Uma vez ele vinha passando embaixo de uma janela e umas meninas naquelas frentes de casa, com a janela bem na frente, janelas altas e a rua, a calçada embaixo, ele vinha voltando para casa com o uniforme da escola dele, que era o Colégio Dom Bosco, dos padres. Quando ele ia passando, ele viu as meninas rindo e uma delas falou, puxa vida, que pena,
tão bonitinho, garoto lindo. Pena que é aleijado igual um caranguejo. Ixi. Aí o papai disse que parou embaixo da janela, ficou olhando para cima. Aí falou, minha filha, minha querida, você está dizendo porque é bonitinho e parece um caranguejo? Deixa eu te dizer o seguinte, é porque você não comeu. Caranguejo é bom a dessa. Caranguejo é muito bom, minha filha. No dia que você comer, você não quer outra receita. Ele era tão normal que as mulheres se apaixonavam por ele enquanto ele era advogado. E não era convertido ainda, ele teve mais de um caso. Teve um caso, inclusive, que depois eu fiquei sabendo, com a esposa de um pastor na cidade, que se apaixonou por ele e ele não tinha Cristo no coração, pegou, né? E pegou outras. E não é coisa de um cara com vergonha de si mesmo. Eu nunca vi meu pai ter vergonha de nada. Ele entrava em qualquer ambiente, ele ia para qualquer campo de futebol, ele era o meu treinador, ele me levava ao Botafogo, ele me apresentou ao Mané Garrincha, ao Didi, ao Nilton Santos, a todo mundo. Ele sabia tudo de bola. Ele dizia para o cara, não, você não pegou aquela bola porque você cometeu um erro antes de saltar. E ele dizia qual era o erro e o cara ia ver de novo e era verdade. Então ele nunca teve problema com coisa alguma. Era um homem sem medo, prudente, mas sem medo. Se ele não tivesse jeito, ele patolaria uma cobra pela cabeça, podia ser grande como fosse, e levaria para onde tivesse que levar. Ele era um sujeito que não corria risco à toa, mas se tivesse que se defender, ele não tinha medo de nada nem de ninguém. E não andava armado. Ele dizia, homem que é homem não precisa disso, só se estiver indo caçar. Mas na cidade não precisa, tem que se garantir com força moral. Era assim que ele era, foi assim que ele viveu, e depois que se converteu, aí ele passou a ser, ele podia ser o mentor mundial de todo mundo com deficiência física. E o que eu vi meu pai fazer de milagres na vida de pessoas complexadas com as suas deficiências, depois de conviverem, ele levava o cara para a nossa casa 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O sujeito saía de lá outra criatura, o cego saía vendo. O cego saía querendo fazer filosofia, se tornar professor. Eu vi tanta gente mudar de vida só porque ele chamou e disse, deixa eu te ensinar a não ter medo de viver. Então, eu podia falar muito, eu já falei muito, você que não tinha tido oportunidade. Vou parar por aqui, porque eu já contei muitas outras histórias em outras ocasiões. Beijo, conterrâneo de Niterói.